Olá pessoal, eu sou Noé do canal Descobrindo o Homem e estou de volta aqui com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre alcoolismo. Vamos lá. As bebidas alcoólicas, na verdade, não são uma novidade para a civilização. É conhecido que era consumida há milhares de anos atrás. Tem histórias em papiros egípcios, documentos da China antiga, da Índia antiga, de pessoas que consumiam bebidas que tinham álcool na sua composição. Como se descobriu o meio de se fabricar isso, a gente acredita que tenha sido por observação. Porque muitas frutas doces, quando elas caem do pé, elas passam por um processo de fermentação e, eventualmente, nesse processo produzem o álcool. Aí alguém deve ter descoberto isso e consumiu e sentiu o efeito. Tem até histórias interessantes a respeito de animais que gostam de bebida alcoólica. Alambiques em lugar de sítio, por exemplo, às vezes é frequentado por gambá. Gambá gosta de álcool. O mesmo acontece com alguns alces em alguns países que plantam maçã. Então a maçã ou a cidra, elas caem da árvore e ficam no chão durante um tempo e passam por uma fermentação e passam a ter álcool na sua composição. E os alces que existem naquela região têm preferência por essas maçãs e ficam alcoolizados a ponto de cair em cima das macieiras, de ficar caído ali pelo efeito do álcool. Então eles gostam também do efeito do álcool. São curiosidades que fazem a gente pensar a respeito de como ele causa uma dependência, já que ele causa um efeito de percepção e de sensibilidade no ser que o consome. E o efeito do álcool, que na verdade ele é depressor, ele deprime, a princípio ele causa uma sensação de liberação. Ele causa uma sensação de que a pessoa fica mais à vontade, com menos crítica pessoal, com mais coragem de fazer uma série de coisas que é mais difícil para ela quando ela está sóbria, segundo o conceito dela, é claro. Então, a grande maioria das pessoas que começam com álcool ou fazem por uma simples diversão ou fazem para tentar se desinibir. A maioria dessas pessoas são os adolescentes. E como que você sabe que você está alcoólatra? Como é que a pessoa sabe que ela se tornou alcoólatra? Ela sabe a partir do momento em que ela quer parar de beber e tem dificuldade e não consegue mais. Então isso é um sinal de que a pessoa já está começando a se tornar dependente do álcool. E o que a gente pode falar a respeito disso? Muita coisa. Quais são as causas do alcoolismo? É muito difícil enumerar todas as causas. A gente sabe que tem um determinante genético. A pessoa tem uma propensão genética a gostar do efeito do álcool e acabar se tornando alcoólatra. Mas também existe exemplos familiares, existe o convívio social que pode induzir essas pessoas a experimentarem o álcool e, com o consumo contínuo, acabar se tornando dependente ou gostando do efeito, e com isso se tornar alcoólatra. Porque o álcool tem algumas características que dificultam a libertação dele. Por exemplo, a pessoa vai se acostumando com uma dose, então ela precisa de uma dose sempre um pouquinho maior para conseguir o mesmo efeito que ela tinha conseguido anteriormente. O problema é que chega num ponto, que é um platô, em que não é possível mais conseguir o efeito. Então a pessoa fica alcoolizada, algumas vezes intoxicada. Um coma alcoólico, por exemplo, se não for levado ao médico ou se não fizer um tratamento urgente, pode levar a pessoa até a morte. Porque a pessoa sofreu uma overdose de álcool. Ela usou o álcool numa quantidade acima do que é possível ser metabolizado e isso deprimiu demais o sistema nervoso dela e o funcionamento orgânico em geral. Então o alcoolismo acaba se tornando uma doença pessoal e uma doença social. Porque ele também é uma causa de grande dificuldade na inter-relação humana. O alcoolismo destrói famílias, por exemplo. Ele faz um mal para a pessoa, mas faz um mal para as pessoas que convivem com ele. O uso crônico do álcool acaba se complicando com doenças e com destruição orgânica. Porque o álcool acaba destruindo realmente uma série de estruturas do nosso corpo. Ele agride o nosso sistema nervoso. Ele diminui a nossa sensibilidade. Ele causa formigamento, parestesia.
ele causa tremor, a pessoa tem dificuldade em pequenas atividades, até como tomar uma xicrinha de café. Ele mexe com o sistema nervoso central, causando alterações do humor, causando alucinação, causando depressão, déficit de memória. Ele também pode causar doenças no sistema gástrico e digestivo. Ele causa inflamação do esôfago e do estômago, as esofagites e gastrites. Outros processos inflamatórios digestivos graves. Ele pode acometer o fígado da pessoa a longo prazo, causando uma inflamação a princípio, depois dessa inflamação, uma cirrose hepática, que é um grau mais grave de inflamação do fígado, e depois disso evoluir até para câncer de fígado. Ele também causa alterações vasculares, internas e externas. Externamente a gente percebe muito isso no rosto da pessoa que bebe, como se fossem pequenas teias de aranha, que a gente chama de telangiectasia. Enfim, a bebida alcoólica é muito destrutiva. E se a pessoa observar isso, talvez ela encontre um incentivo para tentar deixar o vício. Eu acredito que o tratamento é muito mais eficiente quando o indivíduo decide deixar o álcool por conta própria, quando ele decide fazer o tratamento, ele quer deixar de ser alcoólatra. E não é tão eficiente quando de alguma forma é imposto o tratamento à pessoa. Quando ele decide, ele vai colaborar com o tratamento. E como ele é feito? Primeiro, com uma desintoxicação, vai se retirar o álcool dessa pessoa e isso vai desintoxicar o organismo de tanto tempo utilizando o álcool. Segundo, com medicações específicas para melhorar o quadro de abstinência, que é grave, dependendo do tempo em que o indivíduo é alcoólatra. Com nutrição, alimentação adequada, com apoio psicológico, inclusive da família. Com o tempo, a pessoa consegue se livrar do vício. Mas ela sempre tem que considerar o fato de que ela sempre será alcoólatra. Ou seja, ela pode passar anos sem beber, mas se em algum momento ela fraquejar e tomar um copo de bebida alcoólica, ela reinicia o ciclo e volta a ser alcoólatra. Então tem que estar sempre atenta a isso. O alcoolismo é um mal que acomete a humanidade, porque, infelizmente, muitos de nós não têm o controle de saber qual é o limite. Uma coisa é se beber socialmente e aproveitar os efeitos do álcool quando a gente tem o controle sobre isso. A outra coisa é precisar tomar o álcool todos os dias para conseguir um estado psicológico alternativo àquele que é o estado psicológico natural da pessoa. Então, algumas pessoas precisam pensar muito a respeito disso, procurar apoio psicológico, procurar orientação de gente que estuda o assunto e que está interessada em ajudar. A gente conhece muitas instituições que fazem esse serviço. Você pode procurar os postos de saúde dos bairros do seu município, você pode procurar uma ajuda de assistência social da sua prefeitura, que vai te orientar, você pode procurar ajuda em hospitais, se você tem convênio, pessoas que também vão poder ajudar você a encontrar uma saída para isso. Enfim, tem saída, mas você tem que querer. Se você gostou desse vídeo, então dá um joinha aí embaixo, se inscreve no nosso canal, participe, visite a nossa fanpage e façam perguntas. Podem colocar inclusive perguntas aí embaixo e a gente vai tentar responder para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.